Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos e na nossa aula de hoje nós vamos abordar duas unidades. Unidade 4, a Periferia Econômica Mundial, África, e a unidade 5, Indústria. Quando nós vamos falar sobre a África, primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte: a África não é um país. A África é um continente que está incutido, que está inserido em diversos países. Então nós temos Argélia, Líbia, Egito, Nigéria, Níger, Sudão, Etiópia, Sudão do Sul, República Centro-Africana e por aí vai. Angola, Zâmbia, Namíbia, Zimbábue e por aí vai. A África é o terceiro maior continente do mundo, né? Apresenta uma área de 30.227.467 km², atrás somente da Ásia e da América, ou seja, é o terceiro maior continente do mundo, o que representa aproximadamente 20,3% das terras emersas do globo, né? Ou seja, aquelas que não estão submersas. Essa divisão política, o continente africano apresenta 53 países, além do Saara Ocidental, possessão marroquina que busca sua autonomia. Há algumas formas de nós regionalizarmos o continente africano. Nós podemos regionalizar a partir do critério geográfico da localização, regionalizando entre África do Norte, África Ocidental, África Oriental, Central e Meridional, e podemos regionalizar a partir do critério cultural. E aí nós teremos a África do Norte, né, e a África subsaariana, isto é, abaixo do deserto do Saara, né? Então, a África do Norte, ela é uma África islâmica, nações que falam língua árabe e praticam a religião islâmica. E a África subsaariana representa toda a parte sul do deserto do Saara, onde parte do sul do deserto do Saara, onde são encontradas, melhor dizendo, as maiores desigualdades, né? Então, esse é o contexto do continente africano. Ao norte, as nações, né? Marrocos, Argélia, Líbia, Egito. Nós temos uma floresta equatorial muito semelhante à floresta amazônica, né? A floresta do Congo, uma savana muito semelhante ao Cerrado e o deserto do Kalahari, ao sul, tá certo? Então, essa é a característica do continente africano, né? Uma população de aproximadamente, a população absoluta da África era de 1 bilhão de habitantes em 2016, sua população relativa, isto é, quando pega a população indivíduo pela área, dá em torno de 31 habitantes por quilômetro quadrado, né? Mesmo com uma população absoluta considerável, a África apresenta vazios demográficos nos desertos do Saara e do Kalahari e nas regiões montanhosas, na porção centro-oriental, né? Oriental-leste. Por outro lado, as regiões de maior concentração populacional estão nas zonas costeiras do Golfo da Guiné, do Mar Mediterrâneo e do Oceano Índico. O continente africano ele apresenta uma população muito concentrada em áreas agrícolas, né? Tanto que quando a gente vai falar sobre a urbanização africana, dos países africanos, é uma urbanização bem recente. A urbanização na África é baixa, com grande parte da população ainda no campo. Contudo, em muitos países, o êxodo rural, isto é, a saída da população do campo para a cidade, tem crescido rapidamente, principalmente nas grandes cidades localizadas no litoral, onde o crescimento da urbanização chega a 5% ao ano. Se a urbanização está ocorrendo rapidamente, isso significa dizer que é uma urbanização muito parecida com a nossa, né, dos países sul-americanos. Uma urbanização tardia, com muitas das vezes um crescimento desordenado, onde a população se desloca para a área com pouquíssima infraestrutura, né? E aqui no caso brasileiro nós temos as favelas. Não é um caso tipicamente brasileiro, ou melhor, não é um caso exclusivamente brasileiro, tá? Então esse é o contexto, né, do continente africano. Então esse crescimento acontece de maneira desordenada, sem planejamento.
o que tem provocado graves problemas urbanos. Entre esses problemas destacam-se o aumento do número de favelas e a precariedade no fornecimento de tratamento de água, né? Outra coisa que a gente tem que destacar é que no continente africano há o que eles chamam de Sahel. O Sahel, né, é uma região ao sul do deserto do Saara que se estende da porção oeste a leste da África. Trata-se de uma área de transição entre a aridez do Saara à savana africana. É uma região formada predominantemente por vegetação de estepe e com baixa precipitação. E aí, queridos, nós entramos na parte que aborda, né, o desenvolvimento econômico, ou melhor, o desenvolvimento, a construção histórica do continente africano, tá? É importante destacar que no século XIX o continente africano ele foi fatiado como uma espécie de pizza, né? Então os países europeus eles fatiaram o continente africano para sua exploração. Então a África e sua estrutura milenar passaram por transformações e desarticulações no período entre os séculos XVI e XVIII, época que vai das grandes navegações ao início do imperialismo no continente. Com a Conferência de Berlim, as nações europeias realizaram a partilha do território africano, né? Então, muitas problemáticas envolvendo a África na atualidade, né, seja no conflito, seja a questão do Boko Haram, né, que é um grupo fundamentalista que atua na Nigéria, seja conflitos na Somália, seja conflitos em Moçambique, em Angola, né, ou enfim, no Sudão, tá certo? O continente africano ele apresenta diversas áreas de conflito. Isso tudo deriva desse processo histórico do continente africano, né? Então, a tensão mais notável no continente é na Nigéria, aquilo que eu falei com vocês sobre o Boko Haram, né? O Boko Haram é um grupo fundamentalista que ele tem por princípio que a educação não islâmica é um pecado. Esse grupo é um grupo terrorista surgido na Nigéria e suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental e de implantação radical da lei islâmica, a Sharia, né? Então, esse processo que teve um rompimento das fronteiras históricas do continente africano, né? Para o atual cenário africano, isso já demonstra uma grande problemática, né? Após os êxitos iniciais dos movimentos nacionalistas africanos, logo se viram diante de uma questão problemática até hoje, que são insolúveis. A questão das fronteiras arbitrárias, fixadas pelos colonizadores europeus, segundo seus exclusivos interesses e exacerbação de disputas territoriais, políticas e religiosas no continente. Então, essa questão de você fatiar um continente, é só a gente pegar essa imagem aqui, gente. Do lado esquerdo, nós temos um continente africano sem a Conferência de Berlim, sem esse fatiamento, sem essas fronteiras arbitrárias. Do lado direito nós temos o continente africano com essas fronteiras arbitrárias. Olha a problemática, olha o acirramento de disputas territoriais, de conflitos étnicos que se estabeleceram e se estabelecem em decorrência desse processo histórico eu poderia dizer, de destruição da história africana, né? Então, esse é o cenário de diversos conflitos em decorrência dessa intervenção do colonialismo europeu. E aí, para a gente finalizar esse conteúdo, atualmente a gente percebe que a África ela tem sofrido uma forte, ou melhor, sofrido não,
ela tem estabelecido relações econômicas com a China. Eu botei duas imagens para nós analisarmos, né? A parceria da China na África e uma pergunta, né? Será que essa relação China e África é um novo império colonial? Né? Será que a China está se comportando como os países europeus se comportaram na relação colonial, né? Colonialista? Será? É algo que a gente precisa criticar, né? É algo que a gente precisa observar. Então, essa é uma área que tem sofrido forte influência da China, né? Se apresenta como uma parceira para o desenvolvimento e não estabelece condicionantes, respeita a soberania dos países africanos e ressalta o princípio da não intervenção em assuntos de outras nações. A China tem uma percepção mundial alternativa de respeito aos diferentes sistemas políticos. É um ator interessante para o continente africano, pois sua presença, que não é ideológica, a contestar, tá, gente? Baseia-se na defesa da soberania e no direito do desenvolvimento, né? Então, há algumas críticas à ação chinesa no continente africano. Um exemplo clássico disso é quando eles estão desenvolvendo uma atividade lá, né? Os chineses estão comprando ou alugando terras e construindo a infraestrutura de acesso a essas áreas. Mas seus investimentos começam a gerar ruídos. Em alguns países africanos, uma vez que nas obras que patrocinam, 70% dos trabalhadores são chineses e apenas 30% são locais. Então, apesar da China estabelecer essa relação, tem certo problema, né? Se de um lado ela respeita, a China é um país extremamente estratégico. Se por um lado ela respeita os diferentes sistemas políticos, sejam eles monarquistas, sejam eles, enfim, o que forem, né? Por outro, ela age com busca em seus interesses. Economicamente, os países que mais se destacam no continente africano são o Egito e a África do Sul. Vamos lá, galera. Unidade 5, perdão. Nós vamos abordar as revoluções industriais. Quando nós estamos falando de uma revolução industrial e suas fases, nós estamos sinalizando que cada fase ela apresenta uma transformação no uso de energia, no processo produtivo, na incorporação de novos instrumentos e tecnologias, nas relações de trabalho no mercado consumidor. Então nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial. Antes da gente dar início a esse processo histórico de desenvolvimento do processo da indústria, e a indústria é esse local que vai produzir bens, ou melhor, vai produzir uma mercadoria, um produto, de acordo, né, com a utilização de máquinas, né? A atividade industrial ela é desenvolvida a partir dessa divisão processual industrial, né? Então o processo de produção, a divisão do processo industrial, ela se dá dessa forma. Primeiro nós temos a indústria de base, né? Indústria pesada ou bens de produção. São as áreas de aço, alumínio, chapa. Essa etapa ela pega uma matéria-prima bruta, né, e transforma numa matéria-prima processada. Então, a indústria de bens de produção é o primeiro estágio do processo industrial. Nós temos um segundo estágio, que é a indústria de bens de capital intermediário, né? Aqui nós já temos o desenvolvimento de peças, de ferramentas, etc. E nós temos a indústria de bens de consumo, né? E aí é a etapa que leva para o mercado consumidor, sendo esse produto durável, semidurável ou não durável, né? Durável, eu já estou falando, por exemplo, de eletrodomésticos, etc.
Semiduráveis, né? Estou falando aí de roupas e tênis, né? E não duráveis, alimentos, de uma maneira geral. Ok? Então, nós temos 3 etapas do processo industrial: indústrias de bens de produção, pesada ou de base, indústrias de bens de capital ou intermediários e indústrias de bens de consumo. E aí nós temos esse processo evolutivo do sistema de produção. Primeiro nós temos um sistema de produção familiar, depois uma produção mais artesanal, né, uma produção mais mercantil doméstica, o desenvolvimento das fábricas e a automatização do processo produtivo. A indústria, ela é justamente essa atividade econômica, né, que vai surgir na Inglaterra, tá certo? Que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, usando a força humana, máquinas e energia. Essa atividade econômica, ela se caracteriza pela grande divisão do trabalho, pela especialização do trabalhador em determinada tarefa, pelo emprego de máquinas e pelo trabalho assalariado. O primeiro start, né? O start da industrialização, ela se dá na Inglaterra, né? No século XVIII, a Inglaterra ela vai reunir uma série de características, como a substituição da monarquia absolutista pela monarquia constitucional, o capitalismo comercial, novas tecnologias como a máquina a vapor. Tem um cenário, uma conjugação de fatores que vão ser favoráveis para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Então, ela compreende esse período, né, do século XVIII, né, que diminui o trabalho manual. Então, você tem uma transição da manufatura, um trabalho manual, para a maquinofatura, utilização de máquina. Então, nós temos o desenvolvimento da máquina a vapor, a utilização de uma fonte de energia, que é o carvão mineral, tá certo? O advento de locomotivas. Esse é o estágio, o primeiro start do processo industrial. Hoje a gente já não consegue conceber um processo produtivo de bens, de mercadorias, sem uma indústria, tá certo? Então, esse processo, esse momento de start na Inglaterra se deu muito também com a parte de produção de texto, né, de tecidos, tá certo? Uma segunda etapa que nós tivemos foi a segunda revolução industrial. Introduziu novas mudanças nos processos industriais que se estenderam a outros países, como Japão, né? Europa, especialmente a Alemanha e Estados Unidos. E aí eles vão adotar novas fontes de energia, como o petróleo e energia elétrica, tá certo? E aqui, galera, entra uma coisa que a gente precisa pensar, que são os modelos produtivos. É a partir da segunda revolução industrial que nós temos formas de organização do trabalho que tem como finalidade reduzir, né, a produção e acelerar, reduzir. Você tem um período de redução do tempo e acelerar a produtividade, tá certo? Então, nós temos dois modelos produtivos, duas formas de organização do trabalho, o Taylorismo e o Fordismo. O Taylorismo, ele tem um controle dos funcionários, né? O Taylorismo, ele foi criado por Frederick Wilson Taylor, que implantou a padronização do trabalho com vista de obter maior controle dos funcionários e redução do tempo gasto nas tarefas para garantir o máximo de produtividade. Já Ford, Henry Ford, consistia na produção em larga escala por meio de uma linha de montagem, onde uma esteira determina o ritmo do trabalho dos funcionários. É esse gifzinho que eu coloquei aqui para vocês do Charles Chaplin, né? Padroniza o produto e reduz o tempo gasto no processo industrial. E aí entra uma coisa que a gente precisa pensar. O trabalhador, dentro desse cenário, torna-se cada vez mais especializado em razão do aprofundamento da divisão do trabalho, né?
Se lá, antes da primeira Revolução Industrial, nós tínhamos o artesão, que ele detinha todo o controle do processo produtivo, agora esse cara ele só fica especializado em uma atividade. Opa, vamos lá. Nós temos alguns países que vão se industrializar tardiamente, né? E essa industrialização ela se dá sobre duas perspectivas. Uma industrialização substitutiva das importações, isso ocorreu especialmente nos momentos de guerra, né? Brasil, Argentina e México passaram por esses momentos de substituição de importação e nós temos um momento de industrialização para exportação, como é o caso dos tigres asiáticos, tá certo? E nós temos uma nova etapa da terceira revolução industrial, ou como o professor Milton Santos diria, uma revolução técnica, científica e informacional, né? Então ela começa a ser desenvolvida, ou tem um delineamento após a Segunda Guerra Mundial, com altos investimentos no setor armamentista e aeroespacial, principalmente nos Estados Unidos. Essa fase da produção mundial é marcada pela introdução de tecnologias de ponta, né, no Japão, nos Estados Unidos e na Europa, onde se destaca a Alemanha. Então nós temos uma automatização da produção. Se num momento tinha muitos trabalhadores braçais, agora a máquina desenvolve tudo, né? E aí entra um outro modelo produtivo, ou seja, uma outra forma de organização do trabalho. É o que eles chamam, e a Toyota vai adotar, né, o toyotismo, um just in time, né? Então, nesse processo ocorre o just in time, tempo exato, tempo justo, ou seja, a racionalização da produção e do tempo. Assim, as empresas compram somente a quantidade exata de matérias-primas de que necessitam para produzir certa mercadoria, eliminando os custos com estoque e atendendo à capacidade de consumo de mercado, sem correr o risco de prejuízos ou defasagem tecnológicas de seus produtos dentro do tempo estabelecido. Então, a Toyota, né, ela desenvolve esse modelo, substituindo, de certa forma, substituindo a matriz fordista e taylorista, né? Um momento que é muito específico dessa terceira revolução industrial são os tecnopolos, né? Essas grandes áreas. Eu botei o exemplo do Vale do Silício, nos Estados Unidos, essas grandes áreas onde há uma interação entre o meio acadêmico, né, e grandes empresas de inovação, como Google, como Apple, como meio de comunicação também, né, redes de comunicação, como Facebook e por aí vai. Uma nova etapa do processo, né, da indústria caracteriza-se pela a quarta revolução industrial ou revolução industrial 4.0, que se caracteriza cada vez mais por uma intensa automatização, a utilização de inteligência artificial, a biotecnologia, enfim. Isso tudo acaba promovendo uma redução, né? Uma redução do emprego. Por quê? Cada vez mais as máquinas assumem a posição do trabalhador. Cada vez mais elas desempenham e executam trabalhos braçais. E isso promove o que se chama de desemprego estrutural. Ou seja, uma máquina substitui a força humana, tá? Queridos, espero poder ter ajudado na compreensão da aula. Desculpem essa aula grande, concordo, está muito grande, mas enfim, 2 capítulos fica complicado, tá? Um grande abraço a todos, quaisquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.